Então, hoje pela manhã, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Miqueias. Pastor, você não disse semana passada que terminou no Velho Testamento? É verdade. Mas vamos dar sequência à nossa série sobre o nascimento de Jesus. E hoje nós vamos ver uma profecia sobre o nascimento de Jesus. Convido você para abrir sua Bíblia no livro de Miqueias. Miqueias fica logo após de Jonas e antes de Sofonias. É bem no fim do Velho Testamento. Nós queríamos ler no capítulo 5, o versículo número 2. Miqueias, capítulo 5, e o versículo número 2. Miqueias, capítulo 5, e o versículo número 2. Miqueias, capítulo 5, e o versículo número 2. A palavra de Deus diz o seguinte: E tu, Belém Éfrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, te adorando, nos prostrando diante do teu trono, proclamamos a tua majestade, que tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, obrigado por mais uma semana que o Senhor nos deste o privilégio de iniciar hoje pela manhã. Pai, pelo privilégio também que estamos na tua casa. Pai, eu clamo a ti, que o Senhor esteja conosco hoje pela manhã, fala aos nossos corações, me ajuda a transmitir com simplicidade e com clareza a tua palavra. Pedimos todas essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre o assunto Pequeno Belém e o Grande Rei. Pequeno Belém e o Grande Rei. Agora vamos falar um pouco na introdução sobre a profecia. É bem interessante isso. O Antigo Testamento contém mais de 300 profecias que são cumpridas no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A chance de alguém cumprir essas profecias são extremamente impressionantes. Agora, eu não sei se vai dar para você entender aqui. Ela vai colocar o número, a chance de 1 em, aí tem uma quantidade grande de zeros. Para você entender, eu fiz questão de procurar o que é isso. Nós temos, os primeiros 3 são centenas, depois nós temos milhares, depois milhões, depois bilhões, depois trilhões. Aí por aí eu já paro. Mas tem ainda mais 4 trilhões e quintilhões. Isso quer dizer o quê? Deixa eu explicar. Se eu, pastor Frank, vou lá no rodoviário pegar uma pessoa, certo? Antes que eu chegar no rodoviário, eu vou dizer exatamente, tintim por tintim, hora, minutos, até segundos, que horas ele vai chegar na rodoviária. Eu vou ainda dizer que tipo de camisa ele vai usar, que cor de calça, que cor de sapato. Ainda se eu vou dizer, antes de tudo, eu vou dizer o que ele vai falar comigo, como vai ser nossa conversa, o que vai acontecer quando eu pegar ele na rodoviária, o que vai acontecer quando eu levo para minha casa, todos os eventos. Será possível eu conseguir fazer isso? Eu poderia até acertar o horário por alto, mas dizer tipo de cor de camisa,
calça, sapato, conversa, o que vai acontecer. Você entendeu agora? A gente olha as profecias, isso não é nada. Mas as profecias, mais do que 300, cumprido ao pé da letra. Isto é nada mais, nada menos do que uma prova que a palavra de Deus é verdadeira. A profecia verifica a veracidade da Bíblia. Então, as possibilidades de alguém cumprir 40 profecias há mais números ainda. E de 300, mais do que 300, só Deus, só Jesus Cristo. Todo mundo entendeu? Então as possibilidades são impressionantes, impossíveis de cumprir uma profecia só. E 40, mais ainda, e mais de 300, só Deus. Então, hoje pela manhã, nós vamos falar sobre mais uma profecia que foi cumprida no nascimento de Jesus, certo? Então, vamos lá. Precisamos entender o contexto. Miqueias profetizou 700 anos antes de Cristo. Lembra que eu falei? Eu vou dizer hoje para amanhã, mas 700 anos? Imagine, muita coisa já mudou, não é verdade? Imagine da época de Miqueias para a época de Jesus. Então, 700 anos antes, ele vai profetizar. Ele profetiza no final do reino de Judá. Ele também está profetizando quando a nação de Israel, o reino do norte, ele profetizou e viu a queda. Então, a época é difícil. Precisamos lembrar o contexto dessas profecias, que às vezes a gente, fala sobre o nascimento de Jesus, mas há uma palavra para aquelas pessoas daquela época também, estão passando dificuldades, a situação não é nada boa, e nesse contexto também, a profecia serviu para aquelas pessoas também. Então, por que Belém? Por que Belém? Vamos ver aqui, quem nasceu em Belém? Você sabe? Alguém sabe quem nasceu em Belém? Sim, mas antes. 1 Samuel capítulo 17, versículo 12, diz o seguinte: E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Então, quem nasceu em Belém? Foi Davi. Quem? Agora, você lembra a história? Samuel chega e ele vai ungir Davi. Jessé disse, nós somos pequenos, essa cidade não é grande não, e você vai ungir um rei? Então, o contexto é que quando Miqueias fala sobre Belém, é a cidade natal de Davi, que era o rei de Israel. Então, vamos falar 2 pensamentos hoje pela manhã. Pequeno Belém, por que ele disse porque é pequena? Não sei, é bem interessante esse pensamento. Quando ele fala pequena, a palavra hebraica realmente significa insignificante. Não tem significância a cidade em si, por quê? Precisamos entender, e talvez a gente pode fazer uma aplicação para o nosso dia de hoje. Arembepe, hoje, dependendo com quem você conversar, tem entre 15 e 20 mil pessoas, não é isso? Por aí. Então, Arembepe não é uma cidade. Se você procurar no mapa grande, não vai achar Arembepe. Por quê? Em um grande esquema das coisas, é insignificante. É uma aldeia de pescadores, é um bairro de Camaçari. Agora, você acha Camaçari, não é verdade? Tem muita mais gente. Salvador, então, nem conversa, né? E tem, só Deus sabe quantos milhões de pessoas hoje. Então, o contexto é que Belém, na sociedade judaica, eles dividiram os povoados, esses lugares, em famílias. Depois a família estendida chamada clãs, depois milhares e cidades. E Belém é tão pequena, tão insignificante, que quando você lê no Velho Testamento, fora desses acontecimentos que aconteceram naquele lugar,
não é mencionado. Aí tem em Josué capítulo 15, uma lista de todas as cidades que tem mais do que 1.000 pessoas, os milhares. Não acha Belém. Estão entendendo? É um lugar pequeno. É próximo de Jerusalém, que é o capital, uma distância de 7 quilômetros só, que nem chega daqui para Jacuípe, né? Para Jacuípe, mas é insignificante. Mas por que Deus escolheu esse pequeno lugar? Porque Deus, Ele enfatiza as coisas humildes. Olhe comigo o que Paulo falou no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 27 a 31. Mas Deus escolheu as coisas deste mundo, as coisas loucas, deste mundo, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezáveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Preste atenção agora à próxima frase. Para que nenhuma carne se, glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, gloria-se no Senhor. Deus escolheu esse pequeno lugar para enfatizar, Ele não somente valorize as coisas humildes, mas Deus usa as coisas pequenas, as coisas fracas, as coisas insignificantes. E eu estava meditando nisso mais uma vez hoje pela manhã, e eu dou graças por isso, viu? Eu não sou a pessoa mais inteligente, não sou a pessoa mais forte, eu não sou isso ou aquilo, mas eu dou graças a Deus, eu louvo a Deus, Ele me chamou para pregar a sua palavra, e Ele usa a mim, mesmo a minha fraqueza, na minha incapacidade, Deus me usa, e eu louvo a Deus por isso. E eu dou graças a Deus que se tem acontecido alguma coisa em Arambepe, eu reconheço, sem dúvida alguma, é Deus que tem feito. E eu glorifico a Deus por isso. E eu quero encorajar você, que muitas vezes nós sentimos incapazes, e nós somos. Nós sentimos insignificantes. Poxa vida, como que Deus pode usar uma pessoa como eu? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, não tenho isso, não tenho aquilo. Mas aqui nós vemos Deus usando o lugar pequeno chamado Belém para trazer o Redentor, para o nascimento do Salvador. Então, Deus, qual a aplicação para nós hoje, nesse primeiro ponto? Deus quer usar cada um de nós, independente de quem nós somos, o que a gente tem feito no passado, os erros, os pecados. Deus, acabamos de falar, seu perdão é grande, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, e Ele quer ainda nos usar para que Ele receba a honra e a glória. Amém por isso. Segundo pensamento aqui, a gente vai ver o grande rei. Agora, lembrando de novo o contexto, eu quero convidar você de olhar para o capítulo 5, agora o versículo 1. Como eu já mencionei, a situação em Judá não está boa. Olhe comigo o que está acontecendo. Agora, ajunta-te em esquadrões, o filho de esquadrões, o filho de esquadrões, pôr-se-á cerco contra nós, ferirão com a vara no queixo ao juiz de Israel. O que Miqueias está dizendo? Que a nação da Babilônia vai cercar com seu exército enorme a cidade de Jerusalém e vai ferir o queixo o juiz de Israel. Eles vão conquistar e vai destruir o poder do rei de Israel. Quer ver ainda? Olha comigo agora no capítulo 4, versículo 9. Há uma outra palavra sobre isso.
E agora, por que farás tão grande pranto? Não há em ti rei? Pereceu o teu conselheiro? Apodreçou-se de ti dor como da que está de parto? Ele está dizendo que vai ser extinguido os reis de Judá. O que vai acontecer? E Miqueias está dizendo que vai ter um rei, mas nós sabemos que Zedequias, quando é levado, ele morre lá na Babilônia. Não tem mais linha da realeza. Daniel, que era da linha também, ele morreu. Não tem descendentes. O que está acontecendo? Como que vai ter um rei? Ok, ótimo, vai usar esse lugar insignificante, pequeno, mas esse rei. Palavra que nós vemos aqui em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ele diz, de mim. Presta atenção, quem está falando aqui? É Deus. De Deus sairá o que será Senhor. A palavra aqui significa rei. Do Senhor, Deus, vai chegar um rei. E como será esse rei? Ele vai ser um rei humano? Completamente não, porque a descrição aqui é que este rei que vai vir de Deus, cujas origens são desde os tempos antigos, ele esclarece desde os dias da eternidade. Lembra que a gente falou sobre profecia? As possibilidades de elas ser cumpridas, mas aqui especificamente só tem uma pessoa que poderia cumprir isso, é Jesus, porque Jesus é o rei dos reis. Ele é da linhagem, a gente vai ver hoje à noite um pouco mais sobre isso, ele é da linhagem de Davi. Eu não sei se você já leu em 1 Samuel capítulo 17, Deus fez uma promessa a Davi, que sua descendência seria eterna, que não ia deixar de ter um rei que iria sentar sobre seu trono. Mas humanamente falando, não tem mais como cumprir essa palavra. Então, quando Jesus nasceu, ele não nasceu somente da semente da mulher, sendo essa Maria, ele foi gerado no ventre dela pelo Espírito Santo. Então a palavra aqui fala de um grande rei, e não é qualquer rei, é o rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Puxa vida, eu fico animado, porque nós estamos perto de celebrar esse evento, e eu quero que nós focamos hoje pela manhã, a importância do nascimento de Jesus. Não é qualquer homem, não é qualquer bebê, é o rei dos reis, é o Deus eterno, que se fez carne e andou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E nós vemos aqui que Jesus é o Deus eterno. Olha que ele fala aqui sobre Jesus que criou o mundo, em Salmo capítulo 90 e versículo 2, antes que os montes nascessem, e antes que tu formasse a terra e o mundo, se de eternidade em eternidade tu és Deus, o Criador. E nós vemos também em João capítulo 1, que o Verbo fez o mundo. Então Jesus Cristo é o eterno Deus. E ainda assim, em Apocalipse, Jesus Cristo fala, com Apocalipse capítulo 23, versículo 13, eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quem fala essas palavras é Jesus Cristo. Ele é o eterno Deus, ele é o cumprimento desse versículo. Mas precisamos entender que antes que ele se encarnasse, ele já estava lá na eternidade. Ele já tinha essa mesma glória, ele já tinha a divindade antes que ele veio a nascer. Porque tem pessoas que dizem, se ele nasceu e depois do nascimento ele se tornou Deus. Não, a palavra de Deus não está dizendo isso. Ela está dizendo que ele é Deus.
é o eterno Deus, é o Criador. Olha que ele mesmo falou em João capítulo 17, versículo número 5. E agora glorifique-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Todo mundo entendeu? Então, essa profecia de Miqueias está dizendo, mesmo que Belém, humanamente falando, é insignificante, é lugar que nem consta no mapa grande, como a gente gosta de falar, né? Mesmo nesse lugar, vai chegar alguém que vai fazer esse lugar especial. Não é o lugar que é especial, é o Deus que é especial. Não é Belém que é realeza, é Jesus que é realeza. É o grande rei, que é nosso Deus, que ele vai chegar, o eterno Deus, e ele nasceu não somente para nascer, ele não nasceu para ser mártir, para ser um grande professor, para ser um grande mestre, não, ele veio para buscar o que havia perdido, ele veio e morreu por nossos pecados, mas louvado seja Deus hoje, no primeiro dia da semana, o mundo descansa, por quê? Porque Jesus Cristo ressuscitou, e Ele está vivo hoje, Ele vive, e Ele morreu, ressuscitou, e oferece a nós a salvação por Jesus Cristo. Nós temos boas novas hoje pela manhã, nós temos motivo de nos alegrar, não somente no nascimento de Jesus, nesse primeiro ponto que a gente falou, mesmo quem somos, Deus quer e vai nos usar, porque nós podemos ser pequenos e insignificantes, mas nosso Deus é grande, nosso Deus é todo poderoso, e Ele, quando habita em nossos corações, Ele quer, através do nosso serviço, que nós somos fracos, que nós somos isso, aquilo, incapazes, que Ele vai receber toda a honra e glória, e assim, através do nosso serviço, e nossa incapacidade nesse serviço, as pessoas vão perceber, não foi pastor Frank não foi irmão Beltrano, não foi irmã Celcrana, não, isso foi Deus que fez isso, e para Ele, seja toda a honra e a glória, amém. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença, e Pai, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, porque não merecemos, Pai, não merecemos nada do Senhor, Pai, nós somos fracos, nós somos ímpios, nós somos pecadores, mas mesmo assim, o Senhor provou o Seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, mas não somente morreu e derramou Seu sangue precioso, para o pagamento dos nossos pecados, o Senhor ressuscitou, o Senhor disse na Tua palavra, eu tenho poder para entregar a minha vida e tomá-la de volta, e foi isso que o Senhor fizeste. Mas Pai, hoje pela manhã nós clamamos a Ti, aplica a Tua palavra aos nossos corações, nos dá alegria e gozo, nessa época do ano, a perceber a grandeza do Teu propósito, em vir, nascer, morrer e ressuscitar, não somente Teu propósito nesses eventos, mas o Teu propósito em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a levantar nossos olhos mais uma vez ao Senhor, Pai, através das nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, tudo que hemos de fazer, que o Senhor recebe toda a honra e a glória. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Então vamos responder a voz de Deus hoje. Se você quiser, você pode orar onde estiver, se não estiver orando, convido você para ficar de pé e cantar esse hino em exaltação ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleto te entoa o canto que ressoa, o mundo pecador tem grande
grande sorte boa, a nova se vos dá, e qual alegre soa, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta terrentoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor. A noite já passou, a aurora já raiou, o negro e denso véu de todo se rasgou, dos montes através o brado ressoou, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta terrentoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, nasceu o Rei da paz, num berço humilde jaz, nas asas deste amor, conforto a todos traz. Dizei em alta voz que Cristo satisfaz, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta terrentoa, a nova alegre e boa, nasceu o Redentor, o gozo divinal, amor celestial, pode te sondar, ou ter o outro igual, posso da morte réu, gozar ventura tal, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta terrentor, nova alegre e boa, nasceu o Redentor. Ó povos exaltai, nações jubilai, eis finda toda dor, jamais se dá um ai. A Virgem deu a luz, a Deus glorificar, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu, alerta terrentoa, a nova alegre e boa, nasceu o Rei.
que Deus possa aplicar Sua palavra aos nossos corações. Pode sentar só um instante. Que Deus te abençoe ricamente, que Ele possa aplicar Sua palavra, que hoje nós podemos nos alegrar no nascimento do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu só falar mais duas coisas antes que nós estamos despedidos. Número 1, não esquece que eu falei da lista da ceia de Natal. Se quer participar, coloque seu nome na lista, certo? Segunda coisa, hoje à noite vamos falar sobre cumprimento desta profecia, certo? Nós falamos a profecia, hoje à noite nós vamos citar o cumprimento no Novo Testamento. Nosso tema hoje à noite, celebrando o nascimento de Jesus. Celebrando o nascimento de Jesus. Então, estamos despedidos, que Deus te abençoe, ótimo domingo, e até logo mais às 19h, se Deus assim permitir.